Olá a todos, estamos aqui para mais uma TPCDE. O tema que vamos abordar hoje é um tema de extrema importância, é um tema que nós temos o mês de novembro como referência, eu diria que não para comemoração, mas para conscientização sobre a questão das relações étnico-raciais, da educação antirracista. Gostaria de dizer que este é um tema muito além da questão curricular. Quando eu digo curricular, porque se a gente tratar simplesmente como uma questão curricular, isso vai acabar recaindo sobre a área de ciências humanas. E a gente entende que não é um tema só das ciências humanas. É um tema de relacionamento, é um tema de convivência na escola. Até por isso, hoje nós teremos aqui falando com vocês também o Alexandre e a Kátia do Conviva, teremos o Ailton do Grêmio, que são também responsáveis por esse tema. Todos somos, né? E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que é preciso levar esse tema com muita seriedade. A gente sabe que existe muita resistência nas escolas, mas esse é um tema que tem que ser tratado e, como eu já disse, tratado por todos. Para início de conversa, uma coisa que tem que ficar muito bem entendida é: racismo é crime? Sim, racismo é crime. Segundo a Lei 7.716 de 1989, o racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de até 5 anos. Então não é uma questão de eu concordo, eu não concordo. Racismo é crime, isso tem que ficar muito bem entendido. Com uma pena de até 5 anos de reclusão e que não prescreve. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês, eu sei que muita gente já conhece, mas é sempre importante estar retomando, sobre o que é racismo estrutural. E ainda existe alguma dúvida em relação a isso, então a gente vai estar falando isso agora aqui. O racismo estrutural consiste na organização de uma sociedade que privilegia um grupo de certa etnia ou cor em detrimento de outro, percebido como subalterno a partir de um conjunto de práticas excludentes frequentes e por um longo período de tempo. Criam-se discriminações de complexa resolução e nem sempre de percepção explícita. E aqui, considerando que por não ser de uma percepção explícita, existe tanta gente negando, dizendo que ele não existe, mas existe sim, e depois nós vamos trazer dados que provam isso. Trata-se de um processo histórico no qual as classes subordinadas são submetidas à opressão e à exploração das classes dominantes. O racismo estrutural está enraizado na estrutura social e orienta as relações institucionais, econômicas, culturais e políticas. Para confirmar o que nós estamos falando aqui, que não é uma questão de que eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, nós trouxemos de início os números da população brasileira. E esses números vão mostrar que 42% da população brasileira é branca, 46% da população brasileira se diz parda, 9,4% preta e 1,1% aproximadamente para amarelos ou indígenas. Isso mostra também que quando a gente fala que é um tema das minorias, nós não estamos falando a verdade. Falar da população negra no Brasil, nós estamos falando da maioria. A maioria da população brasileira se diz parda ou preta. Então nós não estamos falando das minorias nessas questões. Aí mais uns dados tirados do IBGE que comprovam que existe sim o racismo e o racismo estrutural no Brasil. Quando a gente pega a expectativa de vida, a população branca tem como expectativa de vida 73 anos.
e a população negra 67 anos. Isso devido muito à questão da criminalidade. A maioria dos jovens que são assassinados ou que morrem prematuramente são negros. Isso faz com que a expectativa de vida dos negros seja bem menor. Em relação ao trabalho infantil, quando a gente olha para o trabalho infantil no Brasil, 66,2% do trabalho infantil no Brasil são crianças negras, enquanto a população branca 33,8%. Aí nós trouxemos também o percentual de alunos que estão no ensino médio dentro da idade esperada para a série. Esses dados são de 2017, você sabe que os dados não são tão atuais, mas com certeza não houve uma consideração, uma alternância nesses dados para melhor, dificilmente isso ocorreu, então não adianta questionar que são dados de 2017, são os dados atuais, talvez até piorados, mas no ensino médio, 76,4% da população branca, dos alunos, estão dentro do esperado. Já entre pretos e pardos, apenas 63,5% estão na idade séria esperada. Nós já estamos falando do ensino médio, que já ultrapassaram talvez aquela fase que a evasão é maior ainda, que é o ensino fundamental 1 e 2. Se a gente tratar da questão do saneamento básico, 71,9% da população branca mora em lugares com saneamento básico e apenas 55,3% da população negra moram em locais com saneamento básico. E aí um quadro mais alarmante, que é a questão de poder. 95% dos cargos de chefia, seja nas instituições estaduais, federais ou privadas, estão na mão de brancos. Apenas 5% dos cargos de chefia estão com negros ou pardos. Você pega uma população que é entre 54% e 56% da população brasileira e você tem apenas 5% em cargos de chefia. Não dá para duvidar desse racismo estrutural, concordam? Tratemos agora do que é o mito da democracia racial. A democracia racial é considerada por estudiosos como um mito por negar o racismo no Brasil e ignorar o racismo estrutural. Nessa visão utópica, existe uma democracia que inclui todas as raças e garante os mesmos direitos e oportunidades a todos. Nós sabemos que isso não é verdade. E os dados que eu acabei de apresentar mostram isso. Mas tem muita gente que considera que nós não temos racistas no Brasil, nós não temos racismo. De acordo com este conceito, que ganhou corpo principalmente após a abolição da escravatura no país, com a ideia de uma nação miscigenada e harmônica, o insucesso de negros não tem a ver com o sistema, mas com suas escolhas individuais. Aí você atribui o insucesso o lugar onde ele mora, os seus recursos, exclusivamente a uma questão pessoal e não ao sistema. Infelizmente, tem gente que ainda diz isso. Em um país no qual o racismo por muitas vezes é velado, essa afirmação desconsidera as heranças da escravidão, o abismo de oportunidades entre as raças e outras barreiras de exclusão, ainda vistas em larga escala. A concepção de democracia racial evita a criação de políticas de inclusão pelo Estado, busca o status de hegemonia dos brancos e impede a conscientização e a mobilização de movimentos organizados. Essa negação e naturalização do racismo acabam contribuindo para a sua perpetuação. É muito comum a gente ouvir nas escolas ou em outros ambientes que falar do racismo, a gente está propagando o racismo,
que isso não existe, para mim são todos iguais, eu tenho até amigos negros. Talvez a pessoa nem faça nesse sentido, mas acaba sendo uma negação. Quando você não olha e não acredita que o racismo existe, você também não cria mecanismos para que ele seja combatido, porque no teu pensamento isso não existe. A afirmação de que não existem raça, somos uma única raça, que biologicamente somos todos iguais, biologicamente sim, mas as diferenças estão aí e levam por vezes ou por muitas vezes a questão de cor de pele. Outro tema que merece ser discutido, até porque nós já tivemos caso na rede em relação a isso, não aqui na diretoria de Sumaré, mas na rede estadual, que é a questão do racismo reverso. Então, a gente tem que considerar que racismo reverso não existe, certo? Vamos falar um pouco da origem da palavra. A origem de racismo reverso é difícil de ser detectada. Uma das hipóteses do pesquisador do Núcleo de Linguagens e Sociedades da UNB, André Ricardo Martins, é de que seja uma tradução ruim. Segundo ele, há o termo em inglês, aversive racism, ou racismo aversivo, que também pode ser traduzido como avesso, cunhado pelo ensaísta Joel Covell na década de 1970 para explicar como brancos rejeitavam a ideia de racismo na teoria, mas eram racistas na prática. Mesmo elaborado para análise da sociedade norte-americana, o racismo aversivo é fácil de reconhecer pelo brasileiro. A pessoa diz que não é racista e defende que todos sejamos iguais, mas na realidade mantém distância e até contraria as ações afirmativas. Como ações afirmativas, aí a gente pode entender a questão das cotas, ou até de uma campanha do Magazine Luiza, que sofreu muito por isso, que limitava vagas para pessoas pardas ou negras, isso foi muito criticado. Então, é uma coisa que a gente tem e a gente vê bem na sociedade brasileira. Nega o racismo, mas não aceita políticas afirmativas, que nós sabemos ser muito importantes, tá certo? Então, quero deixar bem claro, racismo reverso não existe. Quando acontecer de um aluno negro para um aluno branco, isso pode ser tratado como bullying, pode ser tratado como discriminação, mas nunca como racismo. E, repito, isso tem que ser combatido, não é para deixar para lá porque veio de um aluno negro ou pardo para um branco. Ele tem que ser tratado, mas não como racismo. Então, o racismo se caracteriza por uma questão não só de momento, mas de passado. Então, quando você se refere ao branco, esse passado não indica que ele tenha sofrido alguma penalização ou passado por dificuldades por ser branco. No caso do negro, sim, nós temos principalmente na história do Brasil uma história de escravidão que trouxe muitos prejuízos que são vistos até hoje em nossa sociedade. Isso tem que ficar muito claro para nós. Dando continuidade à nossa TPC, muita gente pode estar dizendo: ah, mas João, isso não ocorre mais no Brasil, hoje o racismo não existe. Então nós optamos por trazer algumas matérias jornalísticas dos últimos 2 anos para mostrar que existe sim, que está aí, que na nossa sociedade ainda é racista. E nós vamos começar com o caso da mulher que foi liberada em Minas Gerais após 38 anos vivendo em condições análogas à escravidão, certo? É uma matéria de dezembro de 2020, ela conseguiu ser, vamos usar a palavra, salva depois de um bilhete, por ter passado tanto tempo vivendo como se fosse uma escrava, trabalhando de doméstica para uma família, com certeza que imaginava estar fazendo o bem para ela, né?
Nós temos um segundo caso que foi para a mídia e ficou muito conhecido, que é a mulher da mansão, que depois descobriu-se que era uma fugitiva dos Estados Unidos, e o motivo também dela estar escondida no Brasil é porque, quando se mudou para lá, levou uma empregada que era mantida na mesma situação, análoga à escravidão, lá nos Estados Unidos. E o marido, quando o caso foi descoberto também pela denúncia de uma vizinha, o marido acabou sendo preso, pagando pelo crime lá nos Estados Unidos, e ela fugiu para o Brasil e agora se tornou manchete, que todo mundo já deve ter visto nos programas televisivos. Também esse é um caso deste ano, de 2022. Um caso também que ficou muito conhecido, não ocorreu no Brasil, mas ocorreu com brasileiros lá numa praia de Portugal, que foram os filhos da Giovana e do Bruno Galhaço, que sofreram racismo na praia. E como ela própria disse, o caso se tornou público porque eram pais brancos com filhos negros. A gente tem que pensar, será que se fosse também uma mãe negra brigando ou gritando pelos seus filhos, seria ouvida da mesma forma e o caso teria a mesma repercussão que teve? E para mim agora, para a gente encerrar essa parte, um dos casos que, embora não tenha ganhado tanta repercussão, mas para mim é o pior de todos, um dos candidatos ao governo do Piauí, ao ser entrevistado por uma jornalista negra, disse: "Você é quase negra na pele, mas é inteligente", como se a cor dela interferisse na capacidade intelectual da jornalista. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Eu vou deixar vocês agora com o pessoal do Conviva e do Grêmio. Eu agradeço por terem me ouvido até agora. E é com vocês, Alexandre, Kátia e Ayrton. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Ale? Tudo bem, Kátia? Tudo jóia. Agradeço a fala do João e a oportunidade de nós estarmos, aqui com vocês, trazendo um pouquinho Conviva. Que muitas vezes ele fica lá no cantinho, com o coordenador de organização escolar, o antigo vice-diretor, ou com o professor orientador de convivência, que algumas escolas têm, outras não têm. Então, quem é o Conviva dentro da escola, Alexandre? É um programa muito forte que vem trabalhando o clima escolar, trabalhar as relações pessoais e interpessoais, fortalecendo a convivência, dando e oportunizando para que todos possam conviver em harmonia, para que todos possam se respeitar, está estabelecendo relações que venham dar garantias de todos os direitos que a gente tem a conviver dentro, não só do ambiente escolar, mas da comunidade. Exato. A aprendizagem do Conviva, a convivência, ela não se estende apenas no ambiente escolar. Ela precisa expandir, para os outros espaços sociais. Mas a nossa escola é um grande espaço, social de aprendizagem de um tudo. Então, pessoal, o Conviva, ele está presente no acolhimento, nas ações de acolhimento. Mas a gente quer retratar aqui uma coisa muito importante. O acolhimento, ele precisa ser diário, tá? Então, a gente tem as ações de acolhimento no retorno das aulas, mas a gente gostaria de enfatizar nessa oportunidade de estar com vocês, falando desse acolhimento diário, que é um olhar em especial, direcionado para todos. E detalhe, a gente não está falando só de aluno, nós estamos falando do acolhimento do seu colega, da equipe, da sua equipe gestora, dos funcionários que trabalham com vocês. Esse olhar atento às questões humanas, ela é essencial dentro das ações do Conviva. Kátia, quando a gente fala desse acolhimento, a gente não pode ficar nesse acolhimento estrutural, pessoal. Não é o bom dia, boa tarde. É realmente o sentimento e o pertencimento de estar naquele lugar e comungar com as pessoas, ou seja, vivenciar, trocar experiências. Então, temos que lembrar que não pode ser uma estrutura apenas de ser cordial na parte educacional, mas transcender, a gente ir para as correlações. Então, a gente ir para a dimensão
dos sentimentos. Exato, né? E então, nós também vamos falar o quê? Do programa Psicólogos na Educação, que pode apoiar a sua aula, pode apoiar o seu ATPC, coordenador, pode apoiar um trabalho com a equipe de funcionários, enfim, com todos. E as temáticas, elas são trazidas pelas necessidades da escola. Então a gente sabe ainda que tem algumas escolas, né, que não iniciaram um programa tão bacana e que pode ser muito importante e trazer esse apoio para as aulas. Em relação à educação antirracista, né, porque nós podemos falar aqui de prevenção e combate ao racismo, legal, mas a gente aprendeu aqui com o letramento nessas questões antirracistas com o João que não basta só não ter combater o preconceito, eu preciso desenvolver e ampliar essa educação antirracista. E isso vai acontecer dentro desse espaço social que é a escola. E por que dentro da escola? No espaço da escola Será que acontece dentro da escola, tudo. Né, será que dentro da escola é realmente o local onde a gente tem que falar sobre isso? Que é função da escola falar sobre isso? Ou isto é Sim. a parte de governo, de polícia? De quem que é essa função? Então vamos pensar aqui, Ale, vamos pensar na convivência. Então, quando nós falamos dos projetos, quando nós falamos, né, pessoal, vamos fazer projetos nas escolas, vamos abrir o diálogo, a roda de conversa, né, as assembleias, o projeto de vida, o projeto de convivência, porque nós não temos só os grandes, nós temos os pequenininhos, não é? Na escola também. Então, essas temáticas, elas precisam já vir para todos. E aí elas se estruturam, né? Elas se estruturam. Sim. E essa ação a gente pode deixar como atenuante de estrutura os espaços de construção dos diálogos. Perfeito. Ou as esse ações diálogo. dialógicas. E a escola é um espaço seguro de diálogo. Puxa, agora eu tô entendendo, hein? Pô, tá clareando, eu acho que tá Exato. clareando. E então, pessoal, a gente quer apresentar, né, como a gente falou das ferramentas Conviva, muitas vão ficar ali, né, com o seu coordenador de organização escolar ou com o seu professor orientador de convivência. Mas é importante que todos conheçam. Então, a gente trouxe para vocês, vai ficar nesse material, já conversamos com o João, vai ser tudo disponibilizado para vocês, para que todos tenham acesso, tá? A gente vai apresentar para vocês o comunicado externo, a Secretaria Conviva, número 179, né? Nós E chamamos... tudo isso aí já está lá na escola, viu, Kátia? Sim, eles receberam em junho. Em junho. Em junho, chegou no e-mail administrativo. Mas nós sabemos que como o chão da escola é um espaço de muito trabalho, reconhecemos e sabemos que vocês têm inúmeras tarefas a fazer, Exato. pode ser que alguma coisa tenha passado desapercebido. Mas nós queremos deixar enfatizado que esse material já está na escola, nós já tratamos desses assuntos com os responsáveis direto pelo programa Conviva, mas nós queremos que isso chegue até vocês, porque nós sabemos que estávamos professores até outro dia, né, Cátia? Estávamos professores até. E é uma coisa muito bacana para que a gente possa usar como ferramenta de desenvolvimento das nossas aulas e aplicar isso no nosso dia a dia. Exato, exato. Como o Ale falou, né, o Convive ele é a ferramenta do clima escolar, mas o clima escolar não é só convivência, envolve estrutura, envolve letramento, aprendizados, envolve a estrutura física, né, da escola, envolve o trabalho dos gestores, mas envolve muito ali o que é desenvolvido na sala de aula. Por quê? Porque o clima ele vai influenciar potencialmente na aprendizagem. Uma escola em que eu me sinto excluída, eu não me sinto inserida, eu não sou acolhida, a minha aprendizagem ela não vai ser desenvolvida na sua total complexidade, né? O que a gente Você fala. foi acolhida na sua última escola, cara? Fui acolhida. Eu também fui muito bem acolhido, tenho Exato. saudades. Saudades lá da minha escola. Saudades E da ficou minha com o também. coração, viu? Quer falar o nome? Será que a gente vai causar problema com as demais? Não, mas elas sabem quem são e elas moram aqui. Essa formação interdimensional, ela inclui as competências socioemocionais, a gente precisa desenvolver, não é à toa que elas já estão aí, ó, encaixadinhas no currículo. E é sobre isso que a gente está Pra falando, desenvolver. sentimento. Exatamente, Bom, não é? quando a gente tem um acolhimento verdadeiro, isso fica. Sim, sim, Fica para sim. sempre, fica para sempre marcado. Pessoal, e fica marcado para sempre.
da mesma forma que as nossas ações ficam marcadas na vida dos alunos. Os alunos não nos esquecem e nem nós esquecemos os alunos. Às vezes a gente perde a figura do rostinho porque eles crescem, né? Exato. E a gente não percebe muito essa variante tempo, mas é sobre esse sentimento que a gente quer deixar muito bem aflorado para vocês. Exato. E então vamos lá. Aconteceu um caso de racismo na escola. A gente já vai abrir para falar sobre a escutativa, sobre o acolhimento, a necessidade de projetos. Esse tema precisa ser falado, mas naturalmente nós precisamos começar com o letramento. Nós precisamos ter informações. E não é qualquer informação, nós precisamos estudar muito o tema para podermos lidar com essas questões dentro da escola. Aconteceu o racismo, certo? Então, tem alguma coisa falando sobre isso? Tem, no item 7 daquele protocolo que eu disse para vocês, ele tem a tratativa. Os protocolos convivam. Exato. Passo a passo. Quem vai efetivar essas ações? O professor orientador de convivência ou o coordenador de organização escolar. É lá que a gente busca elementos, ou seja, busca os dados fidedignos para transformar essas pautas em políticas públicas. Exatamente. Ah, tá. Então é lá que eles olham. Então é lá que tem que estar. Criar política pública. Exato. Buscar melhoria. E o mapeamento do clima escolar da sua escola. Bacana. Né? Esse mapeamento ele precisa de planos, projetos. E aí é quando a gente fala de projeto. Você gosta de trabalhar com projeto? Eu amo projetos. E esses projetos eles precisam acontecer na sala, com as turmas, com a escola toda. Todos precisam desse engajamento, desse envolvimento. E principalmente para o desenvolvimento do protagonismo dos nossos alunos. Não é? O letramento, a aprendizagem e o protagonismo, eles precisam caminhar. Nós precisamos desenvolver, não é? Meninos com essas competências socioemocionais ali, ó, sabendo trabalhar essa inteligência emocional, sabendo compreender o que sentem, desenvolver a resiliência e desenvolver o empoderamento de quem somos. Muito bacana. E Kátia, sabia que lá dentro desse material também tem algumas cartilhas? Exato. No primeiro item, para se resolver essa questão ou mediar essa questão de racismo, o primeiro item é conhecer a cartilha. Que cartilha é essa? Foi disponibilizado para vocês, mas nós vamos enviar novamente, tá? É São Paulo contra o racismo. E eu coloquei aí para vocês só a primeira parte e o sumário, para vocês terem aí um conhecimento do que é. Mas é importante o tempo de estudo, é importante a dedicação para a gente conhecer. E voltando, se eu tenho esse material, se eu tenho esse apoio com o meu orientador de convivência, com o meu coordenador de organização escolar, o que mais está faltando nesse espaço escola? Desenvolver essas práticas. Exato. Como que eu vou desenvolver essas práticas? De que forma que eu desenvolvo essas práticas? E essa prática é uma prática que a gente está fazendo um diálogo, aqui, né? Trocando essa Exato. ideia, passando com vocês de uma forma bem tranquila, bem transparente, que se a gente não conversa, a gente não se entende. Não se entende. E quando a gente conversa, a gente precisa dar atenção para quem está falando. A Kátia está falando, eu estou aqui atento, eu falo, a Kátia está atenta e tem outras pessoas atentas a tudo isso. Exato. E isso tem um caminho, um viés, que é o condutor de tudo isso. Pessoas atentas ao que acontece com o outro. Isso a gente dá um outro nome. Importantíssimo. Empatia. A gente Exato. precisa ter isso muito forte, né, Kátia? Práticas dialógicas no combate ao racismo. Pessoal, junto com essa informação visual que vocês estão recebendo aí, vai o link. Por quê? Porque esse vídeo que está ali no repositório do CMSP vai ajudar bastante vocês a entender essas questões. Ó, para aprofundamento, programa sobre depoimento especial e escuta especializada. A escutativa, ela é muito importante, mas naturalmente que o olhar atento também tem que estar pronto, né? Lógico. Para esse acolhimento e essa escutativa. Então, esse vídeo que vai acompanhar aí nos anexos, né, que a gente vai enviar para vocês depois, é muito importante, porque ele vai falar dos conceitos relacionados à justiça restaurativa, para quebra de ciclo de violência, incluindo a violência institucional. Sabe por quê? Porque assim, o que acontece?
quando tem um fato e esse fato ocorreu, a gente vai ter que restabelecer contatos. Exato. É o diálogo. Para esse diálogo eu tenho que fazer uma coisa que é fundamental, é revitalizar as ações. Ou seja, eu tenho que fazer com que agressor e vítima cheguem ao entendimento do que realmente ocorreu. E eu tenho que ser imparcial. E se eu sou imparcial, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa de promoção. Quando eu sou essa pessoa de promoção, eu sou o mediador. Eu sou o facilitador. E agora eu vou perguntar para você, quem que é o facilitador na escola? É só a Kátia? É só o Alexandre? É só o COI? É o POC? Não. Kátia, facilitador, pessoal, facilitador, somos todos nós. Todos os adultos envolvidos nas ações são facilitadores. Então, por isso que a gente precisa conhecer. Então, por isso que é importante que todos os professores conheçam, né? E vai lá, se dedique um pouquinho, tira um minuto na sua hora de estudo, num tempo de lazer, leia as cartilhas, leia o programa, se intere sobre ele. E eu quero colocar aqui, eu quero acrescentar uma informação. Pessoal, a prática dialógica restaurativa, ela tem um objetivo. E esse objetivo é transformar as relações que causam ali barreiras em relações colaborativas. As relações de resistência, elas precisam ser desconstruídas, né? E tudo isso está na lei, né, Kátia? Precisamos, tá lá na lei, né? Precisamos aprender e transformar a relação de resistência em uma relação colaborativa, não é? E só haverá restauração se ambas as partes, pessoal, ambas as partes entenderem o que ocorreu anterior ao fato, durante ao fato e posterior ao fato. Exato. Porque a construção, ela não começa e termina em um único ponto. Ela tem vários olhares. Para que a gente também não venha a cometer esse mesmo erro. Por isso aí a importância de eu olhar para a vítima, mas também para o agressor. Eu tenho que olhar para o agressor, lógico, que dentro dos ativos normais, ele sim sofrerá, Kátia, um tipo de ou advertência verbal, ou advertência, ou, né, tudo aquilo que a lei coloca que tem que ter para ele. Mas ele deve ser assistido na forma de entender que há um problema e que a gente precisa restaurar uma condição normativa na vida desse indivíduo para que ele não volte a cometer outros atos negativos, que pode ser atos infracionais, né? E não deixar com que ele se torne, cresça um adulto que venha cometer aí depois um crime. Um crime. Legal isso aí, né? A gente colocou a lei também aqui no finalzinho, vai estar disponibilizado para eles, tá, pessoal? Legal. A lei e o texto da lei. A lei é a Só o número. 14.187 de 2010. Bom, quer dizer, já tem um tempinho aí, né? Já tem um tempinho, né? Uma... Como diz o Mário, né? tem que Estamos dar aí alguns uma anos atenção pra atrasados. A prática dialógica restaurativa, pessoal, ela estimula a responsabilidade social e a autodisciplina para um trabalho de reafirmação de relações de cuidado e de limites. Então, quando a gente desenvolve um projeto na escola, eu sei que é muito bacana, né? Eu adoro arte, então eu vou puxar a sardinha sempre para arte. Eu não estou só fazendo uma ilustração, um teatro, uma dança. Eu estou o quê? Eu estou promovendo a aprendizagem. E essa aprendizagem ela pode acontecer de formas muito lúdicas, não é? Isso aí já são as ações Rodas, restaurativas exato. E nas rodas de conversa, o facilitador ele pode fazer então uma dinâmica bem interessante, né? Estou prevenindo e restaurando ao mesmo tempo. Exato. E como que ele valida que ele fez a escutativa daquele aluno que sofreu um racismo? Como pode ser validado? Através dessa escuta que ele promove e ele garante não uma replicabilidade do que a vítima e o agressor falaram, mas sobre o ponto de característica da verdade do diálogo. Ou seja, eu ouvi, eu não replico, mas eu valido aquilo que ele falou para que ele compreenda o ato que ele promoveu. Perfeito. Então a gente vai encerrando a nossa participação aqui, desejando muitos diálogos dentro da escola, muitos projetos e usem essas técnicas. Sim, e acima de uma educação preventiva ao racismo, que nós trabalhamos a educação antirracista. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Olá,
É um prazer estar aqui com vocês nesta TPC. Como o João já havia mencionado, né? Eu sou Ayrton, sou um dos responsáveis aí pelo Grêmio Estudantil e vou estar contribuindo, né, nesta TPC, falando um pouquinho sobre práticas, né, que nós podemos estar aplicando, desenvolvendo dentro das nossas escolas em relação a essa temática, né, da cultura antirracista, né. Nós estamos no mês da consciência negra, né, e falar sobre este tema, né, da consciência do negro, né, é muito mais do que simplesmente a gente fazer uma abordagem, né, dentro deste mês de novembro. Como já foi mencionado em falas anteriores, né, nós devemos estar trabalhando, né, e embasado nessa pauta durante todo o ano, né. Muito se fala, né, sobre a questão do negro, né, mas a maneira como ainda isso é abordado, né, é uma maneira muito superficial, né, e assim, muitas vezes de uma maneira negativa. E nós precisamos mudar isso, né. E os estudantes, né, principalmente o Grêmio, ele tem muita força dentro da escola, né, e nós como professores, né, precisamos estar incentivando e apoiando realmente essa prática, né, do Grêmio dentro das escolas em cima desta temática, né. E tudo isso, eu acredito que antes, né, do estudante ter essa consciência, os professores, a gestão precisa também ter essa visão, né. E algumas ideias que eu acho que possa favorecer essa abordagem, né, seria a questão da decoração, né, da ambientação da escola em cima desta temática, né, da valorização, né, das tradições da cultura africana, né. Nós temos aí a Lei 10.639 de 2003, né, que ela reforça essa inserção dos conteúdos de história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, né. Então a lei vem aí para fortalecer, né, essa questão da cultura. E a ambientação, ela está dentro desse processo, né. Então vai ser passado para vocês algumas imagens e a gente vê nessas imagens a identidade, né, com a cultura, né, com as tradições africanas. E isso pode ser colocado num hall de entrada da escola, num corredor, fazendo uma decoração, né, dos espaços da nossa escola, né, em cima dessa temática, para que a gente consiga realmente sensibilizar, né, os nossos estudantes, né, toda a comunidade escolar sobre essa temática, né, para que todos entendam que isso não é algo momentâneo, sim algo frequente, algo duradouro, né. E como vocês podem ver aí nas imagens, né, nós podemos estar fazendo a decoração de paredes, né, mobiliário da escola, a gente pode estar usando aí todos esses ornamentos, né, essas pinturas relacionadas à cultura africana, né, afro-brasileira também. Almofadas, né, que nós podemos estar confeccionando, né, os próprios estudantes podem estar engajados, né, nessa produção, ou então isso também pode ser comprado, adquirido, né. Tapetes também, né. Então vai ser um detalhe que nós vamos estar acrescentando no nosso ambiente escolar, né, que vai passar essa mensagem. Os próprios estudantes, né, eles podem estar construindo máscaras africanas, né, e que vão estar embelezando o espaço da escola. E isso pode ser colocado, né, em corredores, lugares de grande visibilidade, né, e vai fazer toda a diferença, né. Os estudantes vão se sentir valorizados, né. Vocês professores que estiverem engajados, né, nessa prática também, né. Então tudo vem para favorecer a todos, né. Eu sempre costumo dizer, né, aos estudantes, né, que as ações que eles desenvolvem, né, elas marcam. E uma das ações que o Grêmio, né, pode também estar aí encabeçando é a questão da horta, né. Tem muitas escolas que têm espaços e que dá para se construir hortas, né. E
vou mostrar para vocês aí uma imagem da internet muito bonita, né? Que dá para a gente utilizar tanto nas hortas, dá para a gente também utilizar no jardim, caso a escola tenha um jardim ou algum espaço verde, e caso a escola também não tenha nem o jardim e nem o espaço para a horta, né? Isso pode ser também colocado nos corredores, né, da escola, que são aí essas menininhas, né? E o pessoal costuma estar colocando aí flores, né? Colocam folhagens, né, dentro dela e serve também como decoração para o ambiente. A gente tem também outros trabalhos, né, que vocês podem estar desenvolvendo, o Grêmio pode estar encabeçando também, né, vocês podem estar pedindo esse apoio, né, como a questão do cabelo negro, né, a valorização do cabelo negro. Então, nós temos aí diversas possibilidades, como por exemplo o uso de botões, né, para estar decorando e chamando a atenção para o cabelo, mostrando a beleza, né, que existe no povo negro, né? Porque nós temos casos de muitos estudantes, né, que não se aceitam por conta do seu cabelo. Então é uma forma da gente estar mobilizando e mostrando que a beleza está em todos, né? Podemos também estar utilizando feijões. Eu acho maravilhoso, né, esses tipos de atividade, e os estudantes amam também estar desenvolvendo. Faz muito sucesso. Quero compartilhar a ação da PEI Conceição Cardinales, né? Que ela desenvolveu aí esse belo painel, né? Assim como as flores, pessoas têm cores diferentes. E veja aí os estudantes envolvidos, né, em todo esse processo e o quanto isso é importante, né? E é mágico para a escola, né? Para os estudantes. Também eles fizeram um debate sobre as cotas raciais, né? E algo assim muito importante, né, a gente estar debatendo. A escola, a EMEI Nelson Mandela de São Paulo, ela teve uma ação muito interessante, né, que foi a contação de histórias com bonecos. Então, ela trouxe um boneco negro, né, e contou que esse boneco ele era um príncipe chamado Azizi Abayomi, né, e a partir disso os próprios estudantes foram participando dessa construção da história desse príncipe, né? E assim, todas as crianças ficaram admiradas por saber, né, que existe um príncipe negro, né? E a partir dessa construção, né, houve-se a brecha para se trabalhar várias questões, como a questão da família, né, a questão de gênero, as relações, né, interraciais e as situações, né, de discriminação, né, do povo negro. E isso é muito interessante, né? É uma prática, é uma abordagem assim que é muito eficaz e que dá resultado e os estudantes amam, né? E é muito importante que assim, caso a gente faça essa atividade, né, que a gente traga a narrativa do negro como protagonista, né? Como alguém que realmente tem algo a transmitir, algo a oferecer e que é valorizado, né? Porque é isso que nós esperamos, né? Que nós temos que ter dentro da nossa escola, certo? Além disso, o Grêmio também pode estar apoiando, né? Vocês podem estar solicitando, né, que o Grêmio desenvolva pesquisas, né? E depois isso seja transmitido para os estudantes em algum momento, né, na escola, aonde se fale sobre as tradições, né, sobre as palavras africanas, né, e a influência dessa cultura no Brasil. E se a escola estiver com essa ambientação, vai ser muito mais fácil do estudante poder transmitir esse conhecimento, essas informações, porque ele vai sentir que toda a comunidade escolar está envolvida nesse processo, né? Também pode-se dar a ideia, né, da merenda, né, de haver um momento em algum determinado dia, né, de se fazer receitas africanas para os estudantes, para que eles tenham conhecimento, né, e o quanto isso tem influência na nossa alimentação, né, diária. Também vocês podem estar mobilizando a reunião de pais, né, tá fazendo reunião de pais, e dentro dessa reunião a escola fazer um diálogo, fazer uma abordagem, né, compartilhando peças e elementos da cultura, com esses pais também, tá mostrando essas ações, né, da escola, para que os pais tenham essa consciência também que a escola tem, né. Os estudantes podem também criar um momento de análise de pinturas, né, de desenhos,
pode-se fazer a leitura de textos, né? Os estudantes podem estar montando um sarau na escola e abordar a literatura africana, né? A questão da música, né? Nós temos vários estudantes que são muito talentosos, né? E que podem estar contribuindo nesse movimento, né? Com a composição ou a reprodução de músicas relacionadas, né, à temática, à cultura africana e afro-brasileira, né? Nós temos alguns instrumentos, como por exemplo o agogô, o afoxé, né, que podem ser apresentados para os nossos estudantes, né? E esse instrumento ele pode ser construído também, né, e usado nas apresentações. Eu acho que vai ser algo de grande valia. Vocês, professores, podem também induzir os estudantes, né, a uma pesquisa sobre o folclore, né, sobre o nosso folclore e o folclore africano, né, e trazer isso, né, para os gremistas também, porque o Grêmio ele tem essa forte influência de diálogo, né, e eles podem estar utilizando o momento das assembleias gerais, né, para estar dialogando, transmitindo, ensinando, partilhando com os estudantes todo esse conhecimento. Então eu acho que todas essas ideias que eu trouxe para vocês, né, são uma tentativa, né, exitosa, né, de conseguirmos estar desenvolvendo esse trabalho e trazendo essa questão da consciência, né, da consciência negra, né, dentro do nosso meio, da sua importância e dando a valorização, né, o devido merecimento que esse povo tem que ter, né. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né, e acredito que vocês aí na escola também estejam engajados e comprem nossas ideias. Eu quero agradecer por estar participando desta TPC e nos vemos na próxima. Obrigado.